Turma, bom dia, tudo jóia? Mais uma vez nós estamos aqui nesse modelo online, mas dando sequência às nossas atividades, tá? Então hoje nós vamos trabalhar com vegetação, certo? Entender um pouco das grandes formações vegetais distribuídas no mundo, certo? Então a ideia é ver de forma bem geral essas formações da vegetação, tá certo? Então, no primeiro momento aqui, essa fotografia é apenas ilustrativa, só para a gente poder ter uma ideia, né, dessa diversidade, desse contexto vegetacional que existe no mundo. E tudo isso também está relacionado ao clima, está relacionado ao solo, tá? Então, ao longo da aula, a gente vai tendo uma ideia de como funciona isso, tá certo? Bom, no primeiro momento, né, a gente destaca que as diferentes regiões da Terra, elas vão apresentar características que são únicas, né, tanto da sua flora como da sua fauna, né, e dependendo também, isso depende muito da sua localização geográfica, do tipo de solo e do tipo de clima, ou seja, não foge muito daquilo que eu já disse, né, Porém, atualmente a gente tem uma série de ambientes aí que já se encontram bastante alterados. Então, essa fotografia aí, ela tenta mostrar um pouco disso, né? No que a gente tem uma grande formação vegetal aqui, mas a gente também está tendo uma área que já está tendo um avanço aí de desmatamento, certo? Bom, aí a gente precisa entender a diferença desses três conceitos, né? De biodiversidade, biomas e ecossistemas, tá? Então, o que seria biodiversidade, né? Nada mais que a variedade entre os seres vivos de todas as origens, tá? Isso é biodiversidade. E isso, assim, de todas as origens, quando eu falo, está relacionado tanto aos animais quanto às plantas, certo? Isso é de um modo geral. E o bioma ele tem essa característica de ter características semelhantes, não é? Por isso que a gente traz aqui que é uma unidade biológica, certo? Com características comuns, tá? Ou seja, pode ser o clima, pode ser o tipo de vegetação, o solo, tá? E nós temos também o ecossistema, né? Ou seja, o ecossistema vai ser definido como sendo um conjunto, né, de comunidades que habitam uma determinada região específica, certo? E no que eles habitam, essa comunidade específica, eles têm uma influência ali entre si, tá? Então a gente vai mostrar algumas fotos aí para tentar mostrar para vocês. Então, no primeiro momento a gente tem aí o que seria de biodiversidade, né? A gente tem nessa fotografia representa muito, nós temos aí animais de várias espécies, plantas de várias espécies, certo? Aqui representa um bioma, né? Porque nós vamos ter como eu disse, né, o bioma ele está relacionado a características comuns. Então, pode ser do clima, pode ser da altitude, pode ser da vegetação. Então, aqui a gente tem áreas com características comuns, né? Quando a gente fala, por exemplo, o bioma Caatinga. Então, o bioma Caatinga ele representa uma parte da região Nordeste com características comuns, principalmente relacionada ao clima, tá? E aqui, ecossistema, a gente percebe, né, que há uma interação local entre essas espécies, certo? Bom, e a biodiversidade terrestre, né, ela depende de vários fatores, certo? Então, como eu já falei para vocês, o clima, o solo, a altitude, a latitude, e esse esquemazinho aí, ele tenta mostrar um pouco disso para vocês, tá? Então, o que seria isso? Nada mais que os diferentes tipos de vegetação a depender das diferentes altitudes, certo? Então, eu tenho aqui uma área, né, que está
relativamente baixa quando a gente compara a altitude em relação ao mar, e veja que à medida que a gente tem, à medida que esse relevo aqui ele vai aumentando de altitude, a gente vai tendo diferenças na vegetação, né? À medida que quando a gente chega nessas áreas mais altas, né, que geralmente são mais frias, porque quanto maior a altitude, menor a temperatura, a gente vai tendo uma menor presença da vegetação. Isso devido às condições climáticas, certo? E de temperatura, porque é uma área que vai ficando bem mais fria, né? Então, bom, e aqui só para a gente, né, ter uma ideia do quanto o clima ele influencia na vegetação. Na primeira foto a gente tem na floresta amazônica, certo? Com um clima aí tropical úmido, né? E o que é que acontece aqui? É uma área que chove bastante, certo? Então, se chove bastante, a gente vai ter uma vegetação fechada, uma vegetação mais arbórea, uma vegetação mais verde, certo? Ou seja, as condições climáticas e a quantidade de chuva influencia na vegetação diretamente. Enquanto que aqui no semiárido brasileiro, a gente tem uma área que chove bem menos, certo? Nós temos períodos maiores de seca durante um ano, né? E isso influencia na vegetação, né? Essa característica aí da vegetação é devido às condições climáticas e à quantidade de chuva, certo? E aí, ó, a gente tem, né, só para diferenciar para vocês, né, o ecossistema, ele é autossuficiente, certo? Ou seja, há uma relação, há uma interação entre os seres bióticos e abióticos, né, envolvendo tanto aí os animais, as plantas, o solo, a água, etc. Então, essa fotografia tenta representar um pouco disso, certo? Porque no que a gente tem plantas e animais, a gente tem também a relação com o solo, a relação com o clima, enfim, com os recursos hídricos, né? Bom, e aqui a gente já parte para uma outra questão que está relacionado à ação humana, né? O que elas impactam nesses biomas, tá certo? Então, os efeitos da ação humana, ele pode ser em diferentes escalas, desde a escala local, regional, nacional e a global, certo? Essa fotografia aí é um exemplo de um rio em uma área urbana próxima a um ambiente de praia, não é? Então, o que a gente observa aqui na fotografia é justamente resíduos sólidos, certo? Entulhos, enfim, tudo que é descarte, né, do homem como um todo. Então, é necessário planejamento e implementações de ações que visem a proteção dessas áreas, certo? Então, aqui nós temos um mapa, e esse mapa ele mostra os principais, né, na verdade, biomas do mundo. Lembrando, gente, que aqui a gente está falando de forma bem geral, né, de uma escala grande. Então, se a gente for fazer um recorte para o Nordeste, por exemplo, a gente vai ter diferentes tipos de vegetação, desde aqui do litoral até o interior, o sertão, certo? Mas como aqui a gente está trabalhando em uma escala grande, né? Então, o que é que nós temos? Nós temos diferentes vegetações, né? Floresta tropical, pradaria, deserto. E aí vocês podem associar a cor, né? Vejam na legenda a cor, e aí você vai vendo onde é que está essa localização, a espacialização desse bioma, certo? E aqui é interessante por quê? Porque é um mapa de clima, né? E essas condições climáticas elas influenciam na vegetação. Por exemplo, nessa área aqui próxima à linha do Equador, né, é uma área mais quente, que tem influência da irradiação solar, a gente já viu isso em assuntos anteriores, eu não vou me deter, mas é só para vocês terem uma ideia e tentar relacionar
esses tipos de clima, certo? Com o tipo de vegetação. Ou seja, aqui, mais ou menos onde passa a linha do Equador, né, em diferentes áreas do mundo, eu vou ter diferentes tipos de floresta, certo? Que também está relacionado aos diferentes tipos de clima, ok? Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso, certo? A nossa atividade vai ser um mapa mental e por escrito eu vou colocar lá bem direitinho como é para vocês fazerem. E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Até mais.